teve uma mudança, entendeu? Dentro dessa mudança, teve uma eleição, os caras me chamaram, eu falar, já vou entrar no processo, se eu me arrependo ou não, eu só me arrependo de ter ficado o segundo mandato. Mas entendia que na minha visão, era uma forma de centralizar, de tirar, não é tirar o poder de alguém, não é isso, mas de abrir mais o leque do Vasco para uma relação mais amiga, um respeito maior pelas pessoas que estavam ali, entendeu? Então, foi isso que eu busquei. Então, a partir daí, a gente não é que estremeceu, a nossa relação deixou de existir, porque eu entendia que ele tinha que seguir a vida dele, eu seguia a minha, entendeu? E aí, em cima disso, o período que a gente teve na administração, algumas coisas foram feitas, as coisas importantes foram feitas, porque aí entra detalhes de... eu tive que pagar a dívida de dois... Aí entra essa coisa do resultado, que é bom, mas que, em muitas das vezes, alguma coisa fica. Né? E aí, eu entrei em 2008, em 2009, eu tive que pagar dívida de 98, 2000, 2001. Você entra lá, mas tem que pagar dívida de 20 anos Entendeu? atrás. Então, e coisas que vêm... Mas eu estava presidente, você tem que cumprir essas coisas. E aí vai, a dificuldade que entra quando o Vasco cai para a segunda divisão, porque você tinha 7 ou 8 jogadores no plantel, você tem que fazer time, você tem que buscar recursos. Aí, se eu for contar as coisas que tem de patrocínio, que tinha um patrocínio que assinou um contrato e não cumpriu, e que depois de material esportivo, por exemplo... fica devendo para vocês, né? Que fica o negócio de material esportivo, a dificuldade que se tinha quando você entra num período de final de ano, o patrocinador, material esportivo, ele ajusta alguma coisa em junho, julho e tal, para ir chegar, quando chega em dezembro, você já tem uma coisa definida. E a dificuldade que nós tivemos foi essa, de material, porque o material que o Vasco tinha sumiu do clube. Sumiu? Levaram o material, não deixaram quase nada. Não, a própria empresa? Não. Não? As pessoas dentro do Vasco que estavam mesmo? ali. E aí nós viemos a São Paulo, tinha uma Champions em São Paulo, no interior de São Paulo. Nós fizemos uma parceria, porque todas as outras empresas, Nike, Adidas, Penalty, não faziam, não assinavam um contrato nesse período. E aí nós cumprimos essa fase aí e depois assinamos um contrato com a Penalty. O São Paulo, aqui em São Paulo, na época, o São Paulo tinha um contrato com a Penalty, isso em 98, 2008, 2009. E assinamos um contrato com a Penalty. Só que quando eu entrei para assinar o contrato, o ex-presidente tinha deixado uma dívida, porque ele tinha assinado o contrato com a Penalty, não cumpriu o contrato e tinha uma multa de 2 milhões e qualquer coisa, e aí, para assinar com a Penalty, eu tive que resolver essa multa aí. Receber essa multa, mas foi muito boa, porque fizemos uma parceria, foi legal, nós abrimos a loja principal do Vasco lá, e aí nós conseguimos, em cima de tudo isso, ajeitar o time, trazer parceiros e tal, que hoje o mercado funciona muito assim, né? De você ter parceiros. E aí fizemos um bom time. Aí para eu me arrependo de não ter saído logo depois desse processo, mas fomos para uma segunda fase, uma segunda etapa, e que as coisas encaixaram. Em 2011 o Vasco foi campeão, foi o último título que o Vasco teve, a Copa do Brasil, um time, e perdemos um brasileiro, o Corinthians, perdemos, e aí justificar o porquê fica complicado, porque você vai falar né? Mas aí aconteceu essas coisas, saí e segui a minha vida, e
mais do que nunca torço para que o Vasco volte. Agora, a gente já está no quarta vez quase na segunda divisão. É a quarta vez, né? Entendeu? Então, alguma coisa tem que ser feita. E eu torno a dizer, voltar não volto, mas torço para que o Vasco, quando se me solicitar para alguma coisa, como já fiz em algumas administrações, se puder ajudar, eu vou ajudar. Se não puder, eu fico na minha casa acompanhando. Porque assim, o que você estava falando, né? A parte administrativa, hoje em dia é uma coisa que o torcedor entende mais, né? No passado não era uma coisa que o torcedor compreendia, não, vamos segurar aqui, não vamos pagar, não vamos contratar tal jogador porque não tem dinheiro, sabe? Era, né, o torcedor, hoje em dia o torcedor cobra mais, né? Essa coisa de não vai dar salário zilionário e tal. Melhorou. Mas nós colocamos no rumo, no caminho, entendeu? De começar a pagar as dívidas para que você pudesse ter crédito dentro do mercado. Então, e para isso você tem que ter uma certidão. E para ter a certidão você tem que... Área trabalhista, você tem que ir lá, sentar, fazer o estudo dentro do clube, fazer o estudo junto com eles colocaram, dentro dessa área trabalhista, eles colocaram um centralizador, esse centralizador buscou toda a dívida do Vasco. Aí, o que representava isso? Isso representava R$500 mil por mês que a gente tinha que depositar. De onde saía isso? Da televisão, onde o clube tinha receita. Então, resolvemos um problema. Né? Porque quando você tem alguma coisa nessa área trabalhista, você tem dificuldade, porque o cara entra com uma ação aqui, outra ali e tal. Então, você resolve uma situação, mas aí entra aquele outro problema dos jogadores que têm essas pendências que vão para a justiça, e é um direito deles. Então, quando você começa a buscar alguma coisa, você tem um bloqueio que é direto, e aí te gera o quê? Falta de receita. Então, para que você não fique com falta de receita, você tem que fazer o quê? Acordos. Então, você, eu acho que deve 1 milhão. Você, eu acho que deve 10 milhões. Então, nesse 1 milhão, eu vou dar do 30%, e que é o que acontece, 30% no ato e diluo aquilo ali em 10 meses ou 8 meses. É a mesma coisa com você. Então, eu fui cumprindo todas essas etapas. O que eu começava a entrar para poder fazer o quê? Fazer receita e não ter bloqueios no período da nossa administração. É porque tem isso, né? Que se você, dependendo das dívidas e das ações que você tem, você pode ser punido pela FIFA, pela justiça normal e não poder contratar. E aí tem um monte de situações que pode acontecer assim também, né? Não. Nossa, deve ser muito difícil ser muito um presidente difícil. do time. Então, você fica numa situação, você tem que fazer os acordos com essas pessoas que têm os direitos. Para você ter uma ideia, em 2009, o Giovani do vôlei, que o Vasco fez aquele time olímpico lá atrás, né? O Giovani tinha um valor a receber e estava na justiça. Então, nós tivemos que cumprir. Então, são etapas de coisas que você, internamente, você tem que fazer, o torcedor não sabe, né? O torcedor não acompanha. Então, isso gera o quê? Um desgaste, porque você fica correndo atrás, porque você só tem a certidão se você estiver limpo. Limpo no sentido de não ter nenhum bloqueio. Então, para não ter bloqueio, você tem que negociar e começar a pagar. Recentemente, o Vasco demonstrou interesse em dividir o Maracanã com o Flamengo e o Fluminense, né? O que eu vi na alegação era que seria menos custoso, né? Seria mais, né? Abrir o São Januário gera um custo, fazer esse esquema no Maracanã gera um custo menor. Eu acho que assim, se acontecer isso mesmo, é um caminho para esse tipo de coisa, né, que a gente está vendo aí, né? Tentar ter uma austeridade para conseguir voltar para a Série A, porque a diferença de direito de televisão na Série A e Série B hoje em dia mudou, né? Na época que você foi presidente era diferente. Hoje em dia é muito menos que ganha na Série B. É verdade. Esse é um outro problema que os clubes têm, né, com relação a isso. Quando você está na Série A,
você tem um valor, um percentual com relação à televisão. E você indo para a Série B, você cai 50%. Cai muito. Entendeu? Então, é uma diferença, né, para quem está projetando, para quem está... Por isso que muitas das vezes você projeta alguma coisa e para que aconteça, para você voltar o mais rápido possível para a primeira divisão. Então, e acho que essa relação, entendeu? Eu sempre falo com relação a isso, cara. Você pode ser adversários, inimigos. Não, o torcedor vai lá, né? O torcedor vai lá na internet e tal, joga uma coisa para um, para outro e tal, esse negócio todo. Né? Vocês têm um clube de vocês e tal, e está torcendo, claro. Eu não vou torcer, porque claro. mas me respeito. Naturalmente. Entendeu? E a mesma coisa seria se fosse o contrário. Com certeza. Então, mas torço para que a cada dia, que hoje é uma referência, e aí foi até no meu período de convivência com a direção do Flamengo, é que os clubes possam copiar essa coisa que é uma coisa boa.